Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu trouxe mais uma tag, porque eu percebi que vocês gostam bastante ali, né? Eu já fiz duas tags diferentes. E a tag de hoje se chama Eu Nunca. A primeira pergunta é: eu nunca li isso. Um livro que você não leu, mas que aparentemente todo mundo já. Eu vou ser bem sincera que eu acredito que tem bastante livros assim, mas o primeiro que veio na minha cabeça foi Divinos Rivais. É, Até, por exemplo, um ano atrás tinha muitos livros que estavam muito hypados e que eu nunca tinha lido, e aí eu comecei a arrumar isso, né. Eu via, né, muita gente, assim, né, estão com muita fama, Assistente do Vilão e Quarta Asa, e aí eu li. E Divinos Rivais também estava nessa lista, mas eu ainda não li, então Divinos Rivais e eu pretendo ler. Eu não vou dizer que eu vou ler esse ano, porque eu sei que esse ano provavelmente não vai rolar, mas ano que vem eu pretendo ler sim. Eu nunca li algo tão maravilhoso, o seu livro preferido. E aqui, eu tenho que dizer o Frankenstein, né, eu já contei pra vocês em outro vídeo que esse é o meu livro favorito, apesar de ter outros 2 que eu gosto muito também. Frankenstein, por ter uma coisa ali meio de horror e meio fantasiosa, acaba sendo o meu preferido. Nunca imaginei que conseguiria terminar isso. Um livro ou uma série que você não curtiu, mas foi até o fim. Aqui, eu acho que tem várias opções, mas a primeira que veio na minha cabeça foi Rainha Vermelha. E eu já falei também pra vocês sobre Rainha Vermelha, que eu não sou muito fã, mas que eu li até o final, porque na época que eu li, se eu começava a ler uma série, eu ia até o final, mesmo que eu não gostasse. Hoje em dia eu já não tenho mais, né, não tenho mais paciência pra fazer uma coisa dessas, mas na época eu tinha, e eu fui até o final, apesar de não gostar muito. E eu acho que, assim, o primeiro livro nem foi tão ruim quanto os outros, mas com o tempo foi piorando. Mas enfim, se vocês quiserem saber mais sobre a minha opinião sobre Rainha Vermelha, eu vou deixar linkado o vídeo aqui que eu falo mais direitinho sobre Rainha Vermelha e minha opinião. Eu nunca vou terminar isso. Um livro aqui, uma série que você abandonou. E aqui eu deixei anotado certinho pra mim não esquecer das minhas respostas quando eu fosse gravar o vídeo. Enquanto eu tava ali anotando as respostas e pensando em algumas categorias, né? Porque algumas são mais difíceis do que as outras, eu tive vários ideias, assim, vários vieram vários livros na minha mente, eu anotei mais que um e eu vou compartilhar com vocês. Tem 2 desses que vocês já devem saber, porque eu também já falei em outro vídeo aqui, que é Powerless e Promessas Vazias, que eu não tenho a menor intenção de continuar lendo. Eu li os primeiros livros, né, Promessas Vazias é uma duologia, e se eu não me engano, Powerless é uma trilogia. E essa semana mesmo, não sei se foi, acho que isso foi ontem, antes de ontem, eu vi gente falando mal de Powerless e que acredito que era o terceiro livro que estava ainda mais parecido com Rainha Vermelha, e aí eu já não sou fã de Rainha Vermelha. Então realmente não vai estar acontecendo de eu continuar lendo, mas teve outro também que eu marquei aqui, que foi um livro que eu comecei a ler, e eu acredito que foi o primeiro livro que eu abandonei. Nunca tinha abandonado e eu me senti culpada, eu não queria abandonar, eu tentei o máximo que eu consegui, mas não foi pra frente, que foi Enraizados, e eu tentei muito, mas eu não consegui. Próximo é: eu nunca vou me arrepender de ter lido isso. Um livro que você leu por recomendação de alguém e acabou gostando. Eu vou dizer que a recomendação que eu tive foi da autora, porque eu conheço a autora desse livro, que é Road. E é uma comédia romântica ali, de group, e é incrível, é curtinha de ler, é gostosa, e você se apega aos personagens e ao casal, e você fica torcendo por eles, e é muito divertido, e é bem diferente de tudo que eu já tinha lido, então eu também deixo de recomendação aqui pra vocês. O próximo é: eu nunca faria isso. Um personagem que tomou alguma decisão ou fez coisas que você não concorda ou faria. E a minha resposta, eu acho que engloba, assim, no geral, dos personagens desse livro de Morro dos Ventos Uivantes, porque, gente, se eu vivesse e se eu de alguma maneira fosse parar naquela casa, eu fugiria na hora e nunca mais olharia pra trás, e nunca mais voltaria lá, porque o povo daquela casa, todo mundo, era muito perturbado, era um bando de gente maluca, um lugar tenebroso, entendeu? Então, assim, eu não ficaria lá, eu nem pela fofoca acho que eu ia querer saber. Quando eu começasse a ouvir, eu falar: "Meu Deus do céu, tchau", e ia embora pra sempre de lá. Quero ter que admitir que li isso.
um livro que você tem vergonha de ter lido ou de ler em locais públicos. E aqui, o primeiro que veio na minha cabeça foi Off Campus, dos Amores Improváveis, porque eu sei que é um livro, assim, que apesar de ter muitas pessoas que gostem, agora que vai sair a série, tem muitas pessoas falando sobre e tudo mais, né, é um livro que eu me sinto tenho um pouco de guilty pleasure quando eu falo que quando eu penso, assim, que eu gosto dos livros, apesar de que, assim, faz muitos anos que eu li, então eu não sei se eu gostaria ainda hoje em dia, mas a época que eu li eu gostei. Mas foi um gostar, tipo, ok, sabe, não foi tipo: "Nossa, mudou minha vida, revolucionou, meu Deus do céu". Não, foi um tipo: "Ok, é bom pra passar um tempo, é um bom entretenimento", mas o único que eu não gosto muito é o terceiro, que chama eu não lembro, mas é o do Jim. Eu não gosto muito, também não gosto do Jim, mas dos outros, assim, da série no geral eu gosto. Eu li até o spin-off lá que tem mais 4. É, então eu tenho um pouco de guilty pleasure de falar que eu gosto de Amores Improváveis. Nunca li algo tão fofo, um livro que tocou seu coração. Aqui foi um pouco difícil, mas eu comecei a olhar na lista, assim, de livros que eu já tinha lido e eu me deparei com Amor e Gelato. E apesar do filme ser uma bomba, o livro é muito fofinho e é muito bonitinho, eu adorei. Quando eu comecei a ler, eu não tinha expectativa nenhuma, assim, com o livro. Eu tinha ganhado o Amor e Azeitonas. E eu falei: "Ah, primeiro antes de ler o Amor e Azeitonas", que era o terceiro, mas não necessariamente você precisa ler o primeiro pra ler o terceiro, né, porque não tem ligação. Eu falei assim: "Ah, eu quero ler Amor e Gelato". E eu acho que na época a versão em inglês estava no Kindle Unlimited, não sei se ainda tá hoje em dia, porque faz tempo que eu li. Mas eu li, eu adorei, eu achei tão fofo, e eu adorei o personagem ali masculino. E é muito fofinho, gente, sério, uma graça. E eu gosto muito, assim, da Itália também, então a ambientação é incrível. E tem ali um mistériozinho e tals, então eu adorei. Eu nunca ri tanto, um livro que te fez rir alto. Essa aqui, eu vou ser bem sincera que eu não sei se tem um livro que me fez rir, pelo menos o único que veio na minha cabeça foi Bridgerton, eu coloquei a série toda, porque eu acho que a escrita da Julia Quinn, a autora de Bridgerton, é um pouco mais cômica e é mais leve, é mais engraçada, sabe. Então, se tem algum livro que me fez rir, assim, e dar gargalhadas, com certeza foi Bridgerton. E todos são, assim, meio divertidos, assim, mesmo quando tem assuntos sérios, eles sempre são mais divertidinhos, assim, então e ler Bridgerton realmente foi uma experiência que eu adorei, e eu me diverti muito, e fiquei obcecada, então, Bridgerton. Nunca teria sobrevivido à minha infância sem ter lido esse livro. Um livro favorito da sua infância. Aqui eu pensei mais num geral e vou dizer os contos de fadas, histórias de princesas e tudo mais, porque eu acho que para a maioria, assim, das pessoas, pelo menos das meninas, o primeiro contato que a gente tem, assim, com a ficção e até com a fantasia é por conta dos contos de fadas, então com certeza isso, né, influencia a gente de uma maneira ou outra, porque, por exemplo, a minha princesa favorita é a Bela da Bela e a Fera. Tem muita fantasia envolvida nisso, sabe. E mesmo que eu não percebesse isso quando eu era mais nova, hoje em dia eu acho que tem tudo a ver, assim, a história da Bella com o tipo de história que eu gosto, sabe. Então, com certeza, os contos de fadas influenciam a gente, então, com certeza não seria a mesma sem eles. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui, se vocês têm alguma book tag, alguma tag literária que vocês gostam e querem que eu faça. Se inscreve no canal, dá um like e é isso. Beijinhos, até a próxima.